Então, vamos lá. A nossa aulinha de hoje, jovens, é sobre o sistema de massa-mola. Até semana passada, que é quando a outra turma comigo já começa a ver os experimentos que vocês vão ver hoje, né? Vocês tinham estudado o sistema massa-mola horizontal da caixinha na parede, lá presa. O período, pá. O que eu vou fazer hoje aqui é continuar com o sistema massa-mola, só que o vertical, porque fica mais fácil para a gente fazer o experimento. A gente elimina o atrito, por exemplo, né, da caixa com a superfície e fica um pouco mais palatável. Então hoje a aula é um pouquinho diferente da relação da aula passada, da semana passada, atrasada na verdade, né? Porque a gente vai ter uma tabelinha de dados que a gente vai preencher. Eu vou preencher parcialmente, vou mostrar para vocês aqui qual que é o caminho e depois vocês vão preencher o resto. E aí nossa atividade avaliativa vai ser o preenchimento dessa tabela. Para facilitar para vocês não terem que ficar mandando arquivo, PDF, foto de resolução, eu vou naquele questionáriozinho que a gente cria como atividade, eu vou colocar a tabela que eu vou criar aqui hoje, tá? Então se alguém quiser copiar, beleza, mas que essa tabela que vai aparecer aqui na tela, ó, essa tabelinha aqui, ela vai aparecer depois já num PDF bonitinho, para quem quiser depois preencher com os dados, que alguns eu já vou adiantar hoje. E aí você vai terminar de preencher e depois eu vou colocar a tabela de novo na nossa atividade com os espaços vazios, com letras, né? E falar, nesse ponto X, quanto que deu? Eu vou colocar as possibilidades ali, tá? Então você só vai ter que marcar como que ficou a sua tabelinha de dados, tá bom? Então deixa eu tirar isso aqui e vamos lá. Bom, eu estou falando de um sistema, nós vamos falar, né? De um sistema massa-mola. Então, o sistema massa-mola, ele ainda está no movimento harmônico simples. Lembrando, por que o movimento é harmônico simples? Ainda não, jovem, tá? A chamada ainda não coloquei. Quando eu colocar, eu dou um ok para vocês aqui, tá? Porque sem o atrito é um movimento harmônico simples. Com atrito, a gente chama de movimento harmônico amortecido, que é o que realmente acontece no mundo real, né? Porque realmente acontece no mundo real, é bom. É o que realmente acontece porque no mundo tem atrito, com o ar, com a superfície. Tá? No nosso sisteminha aqui, eu vou tratar de um sistema massa-mola, como eu falei, vertical. Então temos uma molinha pendurada, bonitinha aqui, com uma posição, um tamanho inicial. Essa mola tem uma constante elástica K, uma dureza K. Tá? E ela está na posição de equilíbrio. Então considerarei que aqui é a posição de equilíbrio dessa mola. Quando eu pendurar um objeto nesse sistema, uma massa, essa mola vai se esticar. Tá? Vou dar uma senhora exagerada aqui, ficou meio feia essa mola, vou fazer de novo. Ela vai se esticar. Tá? E aqui eu tenho a nossa massinha pendurada, massinha M. E ela vai para uma nova posição, tá? Que é a posição máxima. Aqui nós temos então, vou colocar no nível da mola, né, que é onde a gente vai medir, nós temos a posição nova. Então, para essa condição, em que aqui eu tenho um equilíbrio, a velocidade igual a zero, ou seja, se eu esticar e deixar parar, ela vai amortecer, vai ter atrito, ela vai parar numa posição de equilíbrio. Nessa posição, eu consigo medir a deformação dessa mola aqui. Um X, tá? Uma deformação. Esse é o primeiro parâmetro, por quê? Porque nem sempre no experimento a gente tem a constante elástica da mola pronta. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Vou colocar o nosso simuladorzinho. Deixa eu só arrastar ele para o lado aqui, gente, para ficar melhor para a gente ver. Aqui, aqui, espera um pouquinho. Aqui embaixo acho que não vai precisar. Tá. Então, olha só. Dá uma diminuída aqui para não pegar o desenho. Pronto. Nós temos o nosso simulador. Não sei se vocês conseguem ver, se está muito pequeno. Ainda não, jovem. Quando eu mandar o link da chamada, eu aviso vocês, tá? Eu dou um ok aqui no chat. Pessoal, o link da chamada tá aí. Fiquem à vontade. Ainda não mandei, não. Tem 3 massas aqui embaixo.
tá? 3 pezinhos aqui embaixo. Não sei se aparece o mouse aí para vocês. Um laranjadinho e 2 massas desconhecidas. O que eu vou fazer? Eu vou pendurar a massa laranjada. Vou marcar o tamanho original da mola e vou esperar essa massa equilibrar e vou colocar aqui a massa em equilíbrio, o ponto em que a massa entrou em equilíbrio. Se você estivesse fazendo esse experimento no laboratório, o que eu conseguiria tirar aqui de informação? Eu conseguiria tirar, deixa eu achar meu mouse aqui, a deformação da mola que eu falei que eu não sabia. Então eu venho com uma régua, aí para vocês não se preocupem em enxergar a distância, porque eu sei que tem gente que está vendo no celular, no tablet, que é um pouquinho menor, complica um pouco. Eu vou e meço que a deformação dessa mola é de 19 centímetros. Então, eu sei a deformação da mola, certo? Eu sei a massa dessa caixa, que é 100 gramas. Então, com estas duas informações, eu posso começar a trabalhar o meu sistema massa-mola. Como? Então, eu vou tirar aqui rapidinho e vou voltar lá para o nosso esqueminha. Quando ela fica em equilíbrio, eu posso afirmar que a força peso para baixo é igual à força elástica para cima. Afinal de contas, essa mola não está nem, essa caixa não está nem se movimentando nem para cima, nem para baixo. Então nós temos uma força elástica. Se ela está parada, então força elástica é igual à força peso. Como que a gente calcula a força elástica? Kx. Como que a gente calcula o peso? Massa vezes gravidade. Para essa primeira informação que eu tenho, que eu já peguei aqui do nosso exercício, eu sei que essa massa vale 0,1 kg, o famoso 100 gramas, e que a deformação dessa mola vale 0,19 centímetros, tá? Que é a deformação, considerando que a gravidade vale 10. Eu já calibrei ali aquele programinha para a gravidade ser 10, não 9,8, porque, né? Para quê? E aí eu consigo calcular a constante elástica dessa mola, só substituindo aqui. O K, que é a constante eu quero, o X é 0,19, a massa é 0,1 e a gravidade é 10. Então aqui fica 1, né, que é 0,1 vezes 10, dividido por 0,19. E aí eu tenho a minha constante elástica, que é a constante elástica K. Eu vou usar minha calculadora aqui, porque vai dar quebrado, tá? Não se preocupem. Que dá aproximadamente 5,26 newtons por metro. Então, eu achei a constante elástica K da primeira mola. A primeira mola eu tenho a informação dela. Pronto. O que eu faço? Eu vou na tabelinha, que eu deixei separada aqui para vocês. Depois eu volto lá se alguém precisar. Coloco o valor da constante elástica, que eu já esqueci qual era. 5,26. Então eu venho aqui na constante elástica. Essa mola 1 é a primeira que eu trabalhei. 5,26. Tá? A massa 1 é essa que eu usei. Ela tem 100 gramas, 0,1 quilogramas. Tá? Ela gerou uma deformação de quanto na mola quando eu pendurei? De 0,19 metros. E agora, quais são as informações que eu consigo obter desse sistema? O período. Professor, como calculo o período? O período de um sistema massa-mola é 2π raiz de m vezes k. Então, o período vai ser 2 vezes o π. Eu vou considerar 3,14. Tá? Depois a gente aproxima a resposta. Dividido pela massa, que é 0,1. E a constante elástica, que é 5,26. Tá? Vou calcular esse período aqui. Tá bom? Eu já tenho esse período calculado, que eu usei na outra turma. Então, espera só um pouquinho. Vou pegar ele aqui, espera aí. Eu vou fechar rapidinho aqui o programinha, gente, e já abro ele de novo, tá? O que está aparecendo na tela para vocês. Só para eu abrir aqui. Beleza. Então, vamos voltar lá. Cadê? Pera. Aqui. Vamos voltar lá para o programinha. Puxar para cá de novo o chat.
Então eu faço esse cálculo, você calcula esse período bonitinho, você vai descobrir que ele vai dar aproximadamente 0,85. 0,85 segundos. Sim, o jovem, o Tomás. Sim, porque naquele sistema lá, no horizontal, você tem a força elástica como sendo a única força do sistema. Aqui a força-peso também influencia. Tá? Na verdade, é ela que puxa para baixo, a força elástica compensa para cima. Mas a gente pode aproximar para a mesma equação. Tá? Não tem problema. A gente pode usar a mesma equação do horizontal. Ok? Mas é ela a força responsável por puxar para baixo e aí, consequentemente, a força elástica puxar para cima. Ok? Então, nós temos aqui um período de 0,85. Esse é o período calculado. Então, vocês perceberam que se eu tenho a massa, eu tenho a constante elástica, eu vou embora. Eu faço para qualquer outra mola, para qualquer outra massa que eu pendurar ali. E é isso que a gente vai fazer. Essa que vai ser a atividade mesmo de vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho. Beleza. Então, qual que é a continuação do nosso experimento? Eu vou voltar aqui para nossa tela com o meu simuladorzinho. Meu não, né? Porque não foi eu que fiz. Temos aqui o nosso simulador. Depois eu deixo um tempo para quem quiser copiar, tirar dúvidas, tá? Vou tirar essa mola daqui, essa caixa daqui, que ela não me interessa mais. Vou guardar essa régua por enquanto. E vou colocar uma outra mola. Uma mola mais dura, que eu não tenho a informação dela. Tá? Vou colocar de novo a massa de 100 gramas. Então pendurei ela de novo. E aí você tem nova posição de equilíbrio. Então, se eu mudei a mola, vai mudar todo o sistema. Pelo menos a parte em que a mola é o influenciador. No caso aqui, a influenciadora. Se eu venho e meço a deformação para esta situação, cadê? Tá aqui. Ela é de 0,16 metros, ou seja, 16 centímetros. De 19 centímetros foi para 16. Então, olha só. Nessa tabelinha, eu tenho que a massa 1, na mola 1, deu uma deformação de 0,19, na mola 2, deu de 0,16. Professor, vai mudar? Vai. E para calcular o período, é só jogar na equação? Ainda não. Sabe aqueles passos que a gente teve lá, o que eu te fiz aqui com vocês, para calcular o K? Você vai ter que usar esses passos para calcular esta constante, porque eu não sei a constante da mola 2. Você vai ter que voltar lá naquela situação em que a força-peso é igual à força elástica. Você sabe a deformação, você calcula o valor dessa nova mola, desse novo K. Você sabe a deformação, sabe a massa, e você vai calcular o novo K. Descobriu a nova constante elástica usando os mesmos passos que eu fiz aqui. Nada diferente, nada, sabe, meu Deus do céu. Você vem aqui e preenche essa tabela com a mola 2. Usaremos só as duas molas. Depois que você calcular os 2Ks, as molas estão livres. Você está tranquilão, não precisa mais se preocupar. Tá? O que você vai ter que tomar cuidado a partir de agora? Eu vou pendurar nestes mesmos sistemas, nestas duas molas, massas desconhecidas. Então, uma massa 2 que eu não sei e uma massa 3 que eu não sei. Tá? Que massas são essas? São as massas dessas outras cores que estão aqui embaixo. Tá? Vou tirar essa massinha daqui. Essa massinha vermelha e a massinha azul. Eu vou fazer isso para as duas molas. Vamos começar com a mola 1, que foi a primeira que eu fiz as medidas. Tá? Então eu vou pendurar primeiro... Vixe, Maria, peraí. Vou pendurar primeiro a massinha vermelha, meio rosa, tá? Ô, jovem, de onde eu tirei essas medidas? Eu tirei daqui, quer ver, ó? Eu vou pendurar de novo, tá? Essa aqui é a mola 1. A primeira medida, que é 0,19, é essa deformação da mola, tá? A mola 1 com a massa conhecida. Para a mola 2,
eu tenho uma outra deformação, que é um pouquinho menor, que é de 0,16. Então, foi uma medida que eu fiz. Eu medi quanto que a mola esticou até parar. Tá? Foi daí que eu tirei esses dois valores. Tá? É que eu já transformei para metros, para não ficar em centímetros, não dar problema aí para vocês. Beleza? Ou ainda não ficou claro? É porque para vocês eu sei que fica ruim enxergar essa régua. Então eu já peguei o valor aqui que eu já medi. Ou não. Beleza? Então ótimo. Então deixa eu voltar para minha molinha lá no 1, tirar essa massa. E vou pendurar a massa 2. Ó, ela vai deformar mais, já sabemos que é uma massa maior. Né? Só pela deformação eu sei que a massa é maior. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar esse negócio para cá. Porque aí eu não preciso ficar... Espera só um pouquinho. Aqui. Deixa eu só ajeitar aqui, gente. Vou passar esses dados. Tá? Ele já está num PDF. Assim que acabar a aula, eu vou subir já o PDF. Para quem já quiser se adiantar e não deixar acumular. Tá? Então, ó, eu tenho um sisteminha aqui com a massa nova. Mas já está tudo tabelado bonitinho. Tá? Só estou mostrando aonde que eu tirei para fazer sentido, né? O experimento para vocês. A massa 2, que é essa massa rosinha, meio vermelhada, não sei. A deformação dela, na mola, se eu for medir, é de 0,5 metros. Ou seja, 50 centímetros. Eu não sei o período de oscilação dela. Tá? Porque eu não tenho como medir, porque eu não sei a massa dela ainda. Então eu não sei qual que é o período, não posso jogar na equação direto. Se eu volto lá para aquela nossa massa, para o nosso sistema, para o nosso simulador, e eu troco a mola, coloco a mola mais densa, né, com maior K, que é a mola 2, ela vai ter uma nova deformação. Essa nova deformação é de 0,4 metros. E eu também não sei o período. Ô, Beatriz, eu vou dar um prazo um pouquinho maior que o comum, porque esse aqui envolve as continhas, tá? Provavelmente eu devo deixar até o final da semana que vem, tá? Até ali quinta, mais ou menos, porque sexta vocês têm prova, né? Então, à tarde ali fica meio complicado vocês fazerem atividade. Tá? Então vocês vão ter um prazo mais estendido, porque envolve um pouquinho mais de conta, tá bom? Então, na mola 1 e na mola 2, eu pendurei essa massa 2, desconhecida, e tive essas informações. Volto para o meu simulador, tiro essa massa desconhecida e coloco a massinha azul. E a massinha azul vai lá e estica totalmente. Venho e meço mais uma vez. Quando eu meço mais uma vez, eu descubro que esta deformação... Deixa eu só ver se eu coloquei certinho aqui. Espera aí que eu apertei o lugar errado. Tá. Dá 0,36 metros. O famoso 36 centímetros. Se eu pego a massa 2, retiro daqui, coloco a mola mais pesada, mais dura, mais rígida, e penduro novamente, eu descubro que o valor da deformação é de 0,29. E eu também não sei os períodos. Tá? Então, o experimento feito, se fosse no laboratório, a gente faria mais ou menos isso mesmo. Seria basicamente esse experimento. A gente teria um pouco mais de erro, porque depende do jeito que vocês olham a régua, tá? Mas o experimento seria basicamente esse. E o que vai consistir a atividade então? Que eu acho que é onde vocês estão ali um pouco mais em dúvida. Para a massa 1, eu já peguei todas as informações possíveis. Tá? Eu só vou usar a massa 1. Deixa eu pegar uma cor diferente para escrever aqui para vocês. Eu vou usar a massa... Cadê uma cor que eu não usei? Aqui. Eu vou usar a massa 1. Tá? As informações que eu tenho da massa 1 para calcular a constante elástica da mola 2, que é esse fator aqui que eu não sei. Vou calcular como? Vou calcular usando aquela equaçãozinha de peso igual a força elástica, que é quando ela está esticada, deformação. Então, vou achar a mola 2. Achando a informação da mola 2, estamos em paz. As molas não vão mudar mais e a gente vai para as massas. Tá? Na massa 1, na massa meio laranjadinha, o que a gente fez? A gente tinha a massa e achou a constante elástica. Na massa 2 e na massa 3, você vai ter... Você vai ter as constantes elásticas já. Então, se você já tem as constantes elásticas aqui, se você já tem os Ks, você consegue descobrir o valor de M2
e M3. Tá? Não é uma divisão aqui, tá? São os dois valores. Se você vai fazer o caminho inverso. Em vez de calcular a constante a partir da massa, você vai calcular a massa a partir da constante. Usando peso igual a força elástica. Feito isso, tá? Você vai ter preenchido essa tabela aqui em cima, onde eu vou circular agora de vermelho. Você vai ter preenchido aqui e aqui. E aí vai caber, como final da nossa atividade, descobrir os períodos. E aí, para descobrir o período, gente, equaçãozinha do sucesso. Período igual a 2π raiz de mk. Lembrando que quando isso aparecer para vocês, vai ter uma tabela, que é essa tabela que eu estou fazendo aqui com vocês, com esses valores. Os conhecidos já estarão digitados lá bonitinhos. E vocês só vão preencher o que falta. Não precisa me enviar a tabela, porque a atividade que eu vou criar já vai estar lá a tabela e falando assim, nesse quadradinho, qual que é o valor? E vou colocar valores possíveis, tá? Com uma margem boa de erro, para se você ter usado π igual a 3 ou 3,14, dar uma resposta só, tá? Eu vou enviar agora, tá? O link. O jovem que me perguntou. Então, deixa eu pegar aqui, vocês são a turma A, né? Deixa eu copiar o link aqui. Vou enviar para todos. Só confirmem que é o link de vocês. Alguém aí fala, professor, é o link certo, tá? Eu descubro o K depois e taco nessa fórmula. Você vai descobrir o K por essa relação aqui, ó. Deixa eu voltar. Ó, aqui. Tá vendo? O que você vai fazer aqui, ó? As duas pessoas que me perguntaram. Você já tem na massa 1, você tem o valor da massa, tem o valor da gravidade e tem a deformação, tá? Aqui eu estou pensando em massa 1 comparando com a mola 2. Você vai achar o K, que é o K da mola 2 que nós não sabemos. O K da mola 2 é desconhecido. Tá? Achou o K, você guarda. E aí, para trabalhar com a massa 2 e a massa 3, tá? Que foi a pergunta ali de cima do jovem, o que você vai fazer? Os Ks você já conhece, porque você já descobriu já com a massa 1. A deformação eu passei para vocês, que eu fiz a medição ali. A gravidade você também conhece, é 10. E aí a massa você vai descobrir. Tá? Então, quando você for analisar a tabela, deixa eu voltar aqui, você vai pegar uma das constantes, por exemplo, vamos usar a mola 1 aqui. Para a mola 1, você sabe que o K vale isso e que a deformação vale isso. Falta achar a massa. Você achou a massa, você já pode colocar aqui, ó. Pode vir aqui e colocar a massa 2 que você vai ter descoberto. Calculou a massa 2, não precisa calcular de novo, né? Aí é só resolver. A mesma coisa para a massa 3. Quando você for fazer com a massa 3, deixa eu pegar uma outra cor aqui, tá? Você vai usar, por exemplo, a mola 1, vamos usar a mola 2, vai. Quer usar a mola 2? Você vai pegar a constante que você vai ter descoberto, a deformação da mola 2, e aí você vem aqui e coloca o valor que você vai descobrir usando aquela equaçãozinha que está no outro slide, não a do período. E a linha de baixo, essa última linha aqui, ó, que eu estou fazendo os xizinhos, você vai calcular a partir dessa equação do período. Tá? Deixa eu ver aqui a pergunta, tá, Jorge? Só um pouquinho. Como assim, jovem? Eu não entendi a pergunta de usar a mesma massa na outra mola. Ah, tá, entendi. Eu acho que eu entendi a sua pergunta. É isso mesmo, tá? Por exemplo, você calculou a massa 2 aqui, vê se é isso que você me perguntou. Você calculou a massa 2, e aí para usar na mola 2, você pode usar a mesma massa, é isso? Se você calculou a massa a partir dessa informação, você pode jogar para calcular aqui, é isso? A mesma massa 1 para descobrir o K da mola 2. Exatamente, tá? Para descobrir o K da mola 2, a constante elástica da mola 2 é a massa 1, porque é a única que você tem mais informações, tá bom? Então, para descobrir a mola 2, você vai usar a massa 1. Aí depois, com as molas conhecidas, você vai acabar descobrindo as massas 2 e 3, usando a mesma equação, só que aí com o termo que está faltando diferente. Isso, tá? O que eu posso fazer, gente, é mostrar para vocês como faria com um, tá? Aqui a gente não vai ter tempo na aula, porque faltam 2 minutinhos para acabar, mas eu posso gravar um a mais ali quando eu liberar a atividade e falar assim, ó,
Assim você calcula de 1. E aí vocês fazem dos outros que faltaram. Tá funfando? Dá uns números quebrados, tá? Podem ficar tranquilos e tranquilas que vai dar os números quebrados mesmo. Então, todas as respostas serão aproximadas. Então, a sua conta deu, na sua resposta final do período, deu 0,776. Talvez lá na alternativa que eu vou marcar para vocês colocarem, ou vai estar 0,77 ou 0,78, e aí a outra alternativa vai ser 0,4, sabe? Uma bem distante. E aí você marca a mais próxima. Tá? Aí vocês não têm esse problema de quantas casas decimais, se eu usei o pi como 3,1, como 3,14, e aí fica um pouco mais tranquilo. Tá? Porque eu acho que a gente teria mais problemas se vocês tivessem que mandar todas as respostas, e aí cada um usar um valor, e aí depois um falava que fez uma coisa, outro fez outra. Tá bom? Alguém ainda mais ficou com alguma dúvida, gente? Quer que eu dê uma repassada aqui? Professor, não entendi esse passo, não entendi o que eu vou fazer ali, tô perdidão. Ou tá mais tranquilo já? Deu uma... Deixa eu só fechar aqui que eu tava fazendo caca já. Tá? Beleza? Então, ó, se alguém ficou, às vezes na transmissão, por causa da internet, aí ficou meio ruim, a gente acaba a aula, faltam 2 minutos para acabar a aula. Eu vou subir o vídeo, coisa de 20 minutos no máximo, já vai estar lá na plataforma, apesar que o da turma passada já está lá, são as mesmas medidas, e aí você pode ver com uma definição um pouco maior, a mola, da onde que eu tirei aquele valor da régua, tá? E aí vocês podem acompanhar talvez com um pouco mais de detalhe. Se alguém ficar com qualquer dúvida durante a resolução, nas respostas que apareciam lá, professor, mas eu acho que aqui está errado. Entre em contato, fique à vontade. Pode ser, não precisa ser na segunda-feira, pode ser qualquer outro dia da semana. Assim que eu tiver o tempo, eu respondo. Às vezes não dá, porque eu estou dando aula, né? Em algum outro colégio, estou com aula ao vivo, tudo. Mas assim que eu tiver a possibilidade, eu já respondo vocês. Se tiver alguma coisa errada, eu já cancelo o que tiver errado, para não prejudicar ninguém. E o último ponto, que eu não sei se eu falei no começo da aula, vou falar de novo, se caso eu tenha falado. Acabar a aula aqui, eu vou soltar no grupo do WhatsApp de vocês um link que está pronto. Eu falei que ia fazer isso semana retrasada, eu acho que eu não fiz. Para vocês escolherem o melhor horário para a tutoria. Tá? Por quê? Porque uma possibilidade seria fazer na segunda, depois de 10 aulas. E eu acho que não ia participar ninguém. Porque eles iam estar cansados, com justiça, né, meu? Cansa estudar. Então eu vou colocar alguns dias ali disponíveis. Vocês vão votar. O dia mais votado vira a nossa tutoria para vocês tirarem dúvida do laboratório, da física do Renato, né? E do Mendonça. Então, professor, estou com dúvida nisso aqui. Fica um atendimento especial para vocês. Tá bom? Não se esqueçam. Beleza? Tá bom? Não se esqueçam de... Um abraço aí do... É aniversário do jovem? Não se esqueçam de responder o formulário com a presença. Ô, jovem! Não é parabéns. Não, então não é parabéns, não é nada. Porque o Vasco perdeu o final de semana? O que aconteceu? Eu não sei, jovem. Meu time não jogou o final de semana, então eu estou por fora dos acontecimentos. Bom, aos que já entenderam e já estão até saindo, boa tarde aí, bom resto de aula para vocês, boa semana, força na peruca, gente, que faltam uns 2 meses aí para vocês começarem a entrar de férias. Um ano atípico, todo mundo cansadão, mas força que lá na frente vai fazer diferença. Tá? É cansativo, mas é o que temos. Ok? Vou ficar mais uns 2 minutinhos aberto aqui se alguém quiser tirar alguma dúvida. Se não, gente, até mais, até daqui 2 semanas.